Olá! Sabe aquelas plataformas digitais que surgiram prometendo conectar todo mundo? Pois é. E se na verdade elas estiverem fazendo o contrário, nos isolando? Nesta análise, a gente vai mergulhar em como foi construída uma verdadeira arquitetura do isolamento e como isso está transformando até as nossas interações mais simples do dia a dia. O nosso caminho vai ter 5 paradas. A gente começa com o que estão chamando de burocracia do prazer. Depois, vamos entender o fim do polimento social. Na sequência, a gente vê o resultado disso na cultura do vácuo, procura umas saídas na resistência do mundo real e, por fim, a gente chega num manifesto da dignidade. Vamos lá? Então, nosso primeiro ponto, a burocracia do prazer. Basicamente, é o fim da espontaneidade. Alguém já parou para pensar nisso? Um ato que era para ser simples, tipo pegar um café ou um sorvete, hoje em dia exige que a gente escaneie QR Code, preencha formulário, dê o CPF. A espontaneidade, aquele ato puro e simples, está sendo completamente trocada por uma transação de informações. E, bom, isso tem nome: capitalismo de vigilância. É um sistema que lucra e muito com os nossos dados. A ideia é que, para ter acesso até ao consumo mais básico, agora tem um preço, que é a nossa privacidade. A gente deixa de ser cidadão e vira usuário, sabe? Sempre precisando ser validado por um sistema. Agora, vamos para a nossa segunda seção, o fim do polimento social. Para entender essa mudança toda, vale a pena olhar para um conceito japonês chamado tatemai. E não é sobre ser falso. É sobre ter uma etiqueta, um cuidado na hora de se comunicar. Pensa num tipo de lubrificante social, que é essencial para manter a harmonia e principalmente para proteger a dignidade das outras pessoas. O tatemai existe em oposição ao hone. O hone seria o nosso eu verdadeiro, sabe? Nossos pensamentos e desejos mais crus, mais íntimos. A grande sabedoria social está justamente em saber equilibrar os dois, em se expressar publicamente de um jeito que não quebre a coesão do grupo. E aqui está o ponto central da coisa toda. Plataformas como o WhatsApp, por darem aquela segurança da tela, elas meio que nos dão uma permissão, uma licença para a gente abandonar o tatemai. E o resultado disso, na maioria das vezes, não é uma sinceridade maior e mais genuína. É, na verdade, uma brutalidade que se disfarça de conveniência ou de honestidade radical. E isso fica ainda pior porque a comunicação por texto é, por natureza, falha. Pensa bem, não tem tom de voz, não tem olhar, não tem linguagem corporal. Nosso cérebro fica exausto tentando preencher essas lacunas todas. O resultado é inevitável: ansiedade, mal-entendidos e, no fim das contas, afastamento. E agora, o sintoma mais agudo de tudo isso: a cultura do vácuo, o mundo onde o ghosting virou a regra. O mais doido aqui é o desequilíbrio absurdo dessa prática. Para quem ignora a mensagem, para quem some, o custo emocional é quase zero, é fácil, é conveniente. Agora, para quem é ignorado, o impacto é gigantesco. Gera uma sensação de desumanização mesmo. Isso nos leva direto para aquela ideia de modernidade líquida do Zygmunt Bauman, lembra? As relações ficam fluidas, descartáveis. Uma amizade de anos pode ser tratada como se fosse um aplicativo que não serve mais. Ah, ficou inconveniente, então o sistema te autoriza a dar um delete silencioso na pessoa. Ok, diante desse cenário, como é que a gente resiste? É aí que a gente entra na resistência do mundo real. A gente está vivendo o grande paradoxo da nossa época, né? É quase um mundo cyberpunk na vida real. A gente tem uma tecnologia de ponta, uma capacidade de controle e vigilância que nunca se viu antes, e tudo isso convivendo com uma qualidade de vida social cada vez mais baixa, cada vez mais pobre. E a resistência a isso tudo é quase um ato de rebeldia analógica. É a busca pela solidez num mundo que é todo efêmero. É construir alguma coisa com as próprias mãos, sabe? Trabalhar com a resistência de um material bruto, ou então mergulhar num estudo que exige tempo, que exige profundidade. São coisas que nos reconectam com aquilo que é permanente. E esse ponto aqui, olha, é fundamental. Se sentir desconfortável com essa superficialidade toda, se sentir meio inadequado nesse sistema, isso não é um sinal de desajuste. Muito pelo contrário. Pode ser justamente um sinal de lucidez, um sinal de uma saúde mental que ainda não desistiu de valorizar a profundidade e a solidez dos laços. E para fechar, vamos ao nosso manifesto, um pequeno resgate do que é ser humano. Então, o que fica de tudo isso? A resistência passa por algumas coisas.
Recuperar aquela etiqueta social como uma forma de cuidado, sabe? Respeitar a história que a gente tem com as pessoas, não deixar a tecnologia nos quebrar em mil pedacinhos de dados e, acima de tudo, voltar a dar valor para aquilo que tem peso de verdade: conhecimento, técnica e, claro, lealdade. E a gente encerra com essa reflexão. No mundo que exige que a gente se encaixe num sistema que nos fragmenta, talvez ser o inadequado, aquele que se recusa a tratar pessoas como software e a trocar dignidade por conveniência, talvez esse seja, no fim das contas, o ato mais profundamente humano que ainda nos resta.